Sol no signo de Libra, equinócio da primavera para o hemisfério sul e de outono para o hemisfério norte. Então, o Sol entra em Libra, dia 22 de setembro, às 15 horas e 20 minutos, para São Paulo, Brasil, e mais alguns estados próximo em torno de São Paulo. O ciclo de Libra, o equinócio da primavera, abre com ascendente Aquário. Aquário rege o povo, os grupos, a humanidade, a universalidade no sentido amplo. Aquário traz uma visão de unidade, que todos nós somos um, pertencemos ao planeta Terra. Plutão entrou em novembro do ano passado em Aquário, ele já ficou retrógrado, e ele está voltando para depois ficar definitivo 20 anos em Aquário. Então, ele traz as novas possibilidades dessa visão de grupo, de integração, de pertencimento, de relacionamento. O Sol entrou em Libra na 8ª casa, conjunção aí a Mercúrio, a Lua já está um pouquinho distante, mas ainda faz uma conjunção. Aconteceu o eclipse, menos de 24 horas, o Sol entrou em Libra. Então, nós estamos vivendo um momento muito potente, muito intenso e muito entrelaçado. Podemos falar que desde que o Sol entrou em Virgem, logo tivemos a primeira lua nova, depois nós tivemos o eclipse total lunar, que foi para fazer as limpezas, os desapegos, o egoísmo, a separatividade, e começar a trabalhar a consciência do todo, né? Desse amor universal, incondicional, a colaboração, a cooperação. Então, esses novos valores imprimindo aí a casa 2, né? Os valores pessoais. Então, há uma integração, uma interrelação, um entrelaçamento dessa energia e desses valores que nós vamos assimilando. Então, o Sol na 8ª casa em Libra, ele trabalha as questões das transformações profundas, dos valores, da hereditariedade, do legado, e traz toda a sombra também para ser transformada. Também estão aí os poderes, a sexualidade e como se lida com esses poderes. O dinheiro do povo e o dinheiro do casal também representa essa casa 8. E a casa 8 traz na sua 8ª superior a harmonia através do conflito. Então, é um momento muito rico para se ter as transformações e consciência. Essa entrada do Sol continua aí essa oposição de Saturno e Netuno, na 2ª casa. Saturno está fechando aí um ciclo em peixes e um ciclo, né, maior de 28 anos, que ele passou por toda a roda aí, o cinturão zodiacal, e está retomando. Então, há um ciclo dentro de outro ciclo, né? Como se caísse uma pedrinha dentro da água e ela vai se expandindo e aquela onda vai se somando e vai reverberando e integrando aquela água, aquela grande água. Então, campo energético é isso, né? O campo de vibrações do campo eletromagnético, ele vibra assim, o que está lá em cima vai vibrando até chegar em cada um de nós, na Terra, nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Esses influxos descem e impregnam
né? E eles não só impregnam, mas como eles entram e atuam e transformam as nossas células. Então, nós estamos vivendo num momento de compreensão e uma compreensão muito mais ampla de que o campo atua no nosso corpo, a nossa consciência também. Então, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós pensarmos o que queremos de uma forma positiva para si e para o coletivo, nós transformamos o mundo. Então, a epigenética tem provado isso em riqueza de detalhes dentro de pesquisas e mostra que o campo energético e um campo espiritual que representa também Netuno traz essa representação maior, ela é o mesmo campo, né? Da frequência eletromagnética e de uma frequência amorosa, acolhedora, né? Harmoniosa, de colaboração, de cooperação. E Libra, ela traz aí o seu símbolo da balança, né? E Libra, ela trabalha o caminho do meio. Então, os dois pratos da balança, eles pendem de um lado para o outro até encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto é um ponto de foco, é um ponto de atenção, de dedicação, o cuidado que se tem que ter para trabalhar os relacionamentos, a harmonia, a compreensão, a escuta nas relações. O Sol, conjunção Mercúrio, né, em Libra, isso facilita muito, nos ajuda muito, porque Mercúrio, além de ter a fluência da fala, a compreensão, a aprendizagem através dos relacionamentos, através das comunicações. Mercúrio em Libra, ele aprende muito conversando, falando, trocando, né? Ele aprende mais do que se estivesse lendo. Então, cada signo tem a sua característica. Essa é a beleza humana, onde, ou a beleza também dos símbolos que descem para nós entendermos melhor cada ser humano sem preconceito, sem julgar, porque conforme o movimento das vibrações dos planetas nos signos traz um padrão, traz uma qualidade, e isso não está certo, não está errado, é cada um é aquilo, é como uma fruta, uma laranja, ninguém questiona porque não é uma pera, né? Por que que uma deveria ser a outra? Então, essa compreensão maior, que cada um tem a sua característica, o seu símbolo, a sua vontade, claro, deve ter consciência, ampliar, aprimorar cada vez mais. Não é também para se justificar num comportamento inadequado, porque eu sou assim, eu faço isso, né? Então, se é assim, faz isso, está ok para si, para o grupo, no seu entorno, harmoniza, soma, né? Agrega, se torna maior, mais forte, né? Mais tranquilo, ótimo. Agora, se gera separatividade, egoísmo, e tensão, então tem que se repensar em aprimorar aquele aspecto, integrar de uma forma que tenha um pertencimento tranquilo, harmonioso para si e para o outro. Então, Libra trabalha muito as relações, a harmonia, ela prima por um equilíbrio. Librianos e a energia de Libra prima por essa equidade para se manter a devida ordem. Libra também, numa oitava superior, ela conhece as ordens da natureza, por isso ela prima tanto por essa harmonia, pela beleza, pela estética. Então, nós estamos vivendo num momento muito interessante, né? Que eu falei desde o Sol entrou em Libra,
em Virgem, desculpa, passou aí pelas lunações, eclipse, passando aí pela eclipse solar também, que é olhar para o futuro. Esse eclipse aconteceu na sétima casa, acentuando também as relações, os relacionamentos. E a entrada do Sol está em Libra na oitava casa. Então, há uma transformação, uma solicitação de transformações. E é interessante porque a oitava casa é uma casa de água. Nós temos a abertura de terra, né, onde e um signo de em cima atuando agora com um sol de ar. Então, nós podemos trabalhar a concretização, lidar, olhar para as emoções, as lembranças, as heranças, as memórias do passado, relação à mãe, à família, enquanto Lua também presente aqui em Libra, para harmonizar esses conflitos. Mercúrio nessa casa também ele atua de uma forma muito nobre e em termos de trazer uma ajuda superior, uma comunicação, uma intuição, um, uma proteção, vamos dizer assim, dos anjos, para poder olhar para essas questões e fazer as devidas transformações internas, pessoais, e também isso reverbera no coletivo. Então, hoje nós sabemos que nossa energia interfere no coletivo e a energia do coletivo interfere em nós. Então, quanto mais equilibrado forem as duas partes, isso se soma e se torna muito mais forte, mais potente em colaboração e em cooperação. Temos aqui também um padrão assim lindo de uma pipa e dois iodes, dois dedos de Deus. Onde nós temos a pipa, nós temos uma fluência, tem tensões, pode ter desafios, ajustes, mas tudo em prol de ampliar a consciência. O Sol faz um trígono com Plutão na 12ª casa, que é uma casa também de água, e que traz essa questão do coletivo, né? Do universo, da universalidade, desse equilíbrio de liberdade. Aquário traz a liberdade, a fraternidade, igualdade para todos. Então, isso tendo essa fluência, nós podemos pensar de várias maneiras. Podemos pensar que há uma comunicação, que também tem três qualidades de comunicações conectadas nesse grande trígono, né, com Plutão, Urano na quarta casa e o Sol na oitava casa. Então, nós podemos falar que é uma comunicação Gêmeos, na quarta casa pessoal, mais inicial, né, mais primeva, de aprendizagem de uma fraternidade dentro da família, dentro das raízes, dentro das origens ou dentro dessa ancestralidade. Conversando aqui, se comunicando com o Sol, e o Sol Plutão e Plutão Urano. Então, Plutão, ele tem a vontade e o poder de trazer o seu melhor, de abrir caminhos, de transformar, para regenerar. Ele transforma para fazer renascer. Então, quando ele faz esse trígono com Urano na quarta casa, então ele está trazendo novos padrões, novos valores, novos conhecimentos, para as bases da família, da ancestralidade e essa integração. Urano também, ele rompe os velhos padrões para trazer os novos. Então, nós observamos que a frequência eletromagnética, a computação, a inteligência artificial é uma necessidade que todos nós
tenhamos um conhecimento para saber lidar, porque parece que estão num movimento muito acelerado e que as pessoas que não se adaptarem a esse novo padrão, os espaços ficam menores. E a nossa função é ampliar espaço. Quanto mais espaço nós ampliamos internamente e externamente para nós, mais integrado nós estamos, né? Então, proporciona essa integração. Então, mas para a gente abrir esses espaços também nós precisamos nos transformar nas comunicações, nos sentimentos, né? Refletir sobre a nossa autenticidade nas relações. Então, esse trígono está, assim, muito interessante, muito maravilhoso no meu ponto de vista. E temos aí dois iodes, né? Que são os dedos de Deus. Um que está apontando Marte e o outro é Vênus. Aqui no desenho, o programa não fechou essa linha com Vênus, mas ela existe aí. Então, vamos falar aí de Marte, né? Fazendo essa quadratura com Plutão. Marte é o senhor dos movimentos, dos impulsos, né? Então, Marte, ele saiu de Libra, ele está ingressando junto com o Sol em Escorpião, e quadratura com Plutão. São duas forças potentes. Então, aqui nós podemos pensar num grande desafio para o princípio masculino refletir a respeito de como lidar aí com os artifícios bélicos, né? Esses impulsos. Quantas pessoas sofrem, quanta destruição ocorre e quanto precisa de recompor tudo isso, né? E tem uma outra quadratura aqui que também nos pressiona para olhar e até de uma forma mais criativa, de uma forma generosa, né? Auspiciosa, que é uma outra tensão, uma grande força de um amor divino, de uma benevolência que é Júpiter, o Senhor das benfeitorias, é o grande benfeitor, ele traz o amor e a sabedoria, fazendo uma quadratura com Marte, né, na nona casa. Então, Marte está sendo pressionado por aspectos de refletir ou de retificar também o seu princípio, né? Ser um guerreiro da paz. Porque se hoje a física quântica, a epigenética provou, está provando cada vez mais consistentemente, que o campo energético atua nas células, atua em cada ser humano, atua nos seres vivos, nos minerais, nos vegetais, nos animais, no homem. Então, o homem também tem que repensar os seus padrões, vamos dizer assim, antigos, truculentos, que estão obsoletos, são e estão cada vez mais obsoletos, e que devem olhar para um horizonte mais amplo, mais benéfico, mais auspicioso para todos. E junto disso, Marte está sendo, vamos dizer assim, tocado, a- apontado, cutucado, vamos dizer assim, por Saturno e Netuno. Saturno, ele traz a a estrutura sólida, ele traz uma inteligência ativa, a inteligência da natureza, essa inteligência que as células funcionam naturalmente, isso é uma estrutura organizada, é uma estrutura maior, né, que traz já esse padrão, né? Já traz nos seus registros originais essa marca e reproduz isso fielmente de acordo com os impulsos que vêm do cosmos, né? O que vem do campo, o que vem
dessas frequências eletromagnéticas. Então, Netuno também traz o amor incondicional, o amor universal, que isso nós também podemos entender numa postura de cooperação, de colaboração consigo mesmo e com o universo. E esses, eles estão apontando aqui Marte e também tem um quincunx com Marte com Urano. Urano também é uma força que rompe velhos padrões para trazer o novo. Mas Urano traz um movimento universal. Urano traz um conhecimento mais amplo. Ele traz as leis da natureza, ele vai imprimir essa, essas informações que nós ainda não conseguimos decodificar racionalmente, porque tem, às vezes, eu acho que o ser humano, uma arrogância em não observar os detalhes de como a natureza funciona, né? Alguns cientistas fazem isso com maestria e nos mostra e nos ensina. Então, ah, esses dois quincunx estão sendo unidos por um sextil, que é de Saturno e Netuno com Urano. Então, as posses, né, os valores, os recursos materiais estão conversando aí com a família, com a ancestralidade, com a originalidade. Então, esse aspecto também fortalece com que Marte também tenha subsídios para transformar o seu princípio masculino em uma persistência à força, vamos dizer assim, da paz, de um novo homem que possa ter uma visão mais ampla, integrada, de unidade, né? Marte também faz aqui um aspecto interessante com Vênus, um sextil. Então, um princípio masculino e o princípio feminino pode estar caminhando ao lado e cooperando, colaborando, trocando. O homem não pode ser maior que a mulher, nem a mulher querer impor maior que o homem, né? Então, esse é um momento muito rico para ampliar a consciência e ter igualdade, fraternidade e liberdade para todos. E Vênus está fazendo aqui um quincunx também com Plutão, na 12ª casa, então o inconsciente pode trazer muitos recursos para Vênus, na 7ª casa, na casa dela, nos relacionamentos, e Vênus tem o aspecto também da harmonia, da equidade, da beleza, da estética e também do conhecimento. Vênus, numa oitava superior, ela busca um conhecimento concreto, ela faz a organização, a, a beleza da estética, da arte, mas tem um conhecimento para isso, não é algo solto, né? A Vênus também fazendo aqui um quincunx com Saturno e Netuno, aonde se tem as relações, né? Está solicitando o quê? Uma grande oportunidade para estruturar. Então, esse ciclo que Saturno está retrógrado, fechando, trazer com clareza, com consciência, porque é um quincunx e retrógrado, ele traz um olhar mais reflexivo. O que falta para reestruturar? O que precisa para transformar, né? Para sedimentar e observar essa inteligência que Saturno traz dentro do seu padrão energético que emana para a Terra. Netuno também aí em Áries, impregnando ou plasmando em Áries, né? Nesse fogo e nesse impulso de vida que representa Áries, um padrão de amor incondicional, que nós podemos falar aí que também é uma espiritualidade, é uma fé, é um amor universal,
e que ele deve ser manifestado. Então, é um novo padrão, e isso cada vez mais, enquanto Netuno transitar Áries, cada indivíduo será tocado. E essa presença dessa energia universal dentro de nós podemos falar que é uma energia do campo também, ou uma energia eletromagnética pelo aspecto científico. Então, a ciência e a espiritualidade, elas estão se afunilando, elas estão em conjunto, elas estão entrelaçando, porque falam a mesma coisa. Estou falando da física quântica, tá? Então, e aí Vênus faz também esse aspecto de quincunx com, né, que eu acabei de falar, e fechando aqui um sextil com Plutão, e que isso também mobiliza tanto a visão aquariana quanto esse inconsciente, também a casa de peixes. E Plutão, ele tem numa oitava superior uma afinidade também com o signo de peixes. Ele traz a vontade e o poder de trazer vida, qualidade de vida, melhor para a humanidade. Então, temos aí vários aspectos que eles estão entrelaçados, que eles estão fazendo harmonia, fluidez, para que essa consciência possa plasmar, né? Eu faltou falar aqui desse aspecto de Vênus com Urano, né? De desafio, de reajuste, onde Urano, como eu falei, traz movimentos rápidos, podem trazer rompimentos, mas também ele traz uma consciência de que aqueles velhos padrões de relacionamento devem ser transformados, devem ser transmutados, devem seguir as ordens do amor, as leis universais, para poder ser ajustado. E Vênus, na sétima casa, em Virgem, há uma riqueza de detalhes. Então, o cuidado do relacionamento deve ser das parcerias, na organização, no cotidiano, na nutrição, é porque nutrição é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar. E Vênus preza muito por essa qualidade de vida, porque ela traz também, como eu já falei para vocês, o conhecimento concreto, ela traz um conhecimento da ciência e que ela aplica, né, na sua estética, na sua beleza, no cotidiano, em tudo aquilo que ela manifesta. Então, temos aqui também um aspecto interessante e fluido de Júpiter com Saturno e Netuno, né? Júpiter está aqui na quinta casa, então isso traz um aspecto de criatividade, de fluência, porque Júpiter também é regente de Sagitário, tem uma expansão, tem uma generosidade, tem um amor e sabedoria, tem um conhecimento superior, e atuando com fluência com Saturno e Netuno, há uma grande força para dar essa compreensão, para trazer esse campo energético amoroso de acolhimento, de compreensão, de estrutura para a humanidade. A Lilith está lá na nona casa. Também podemos olhar o eixo da Lilith entre a nona e a terceira casa. Então, nós podemos pensar em termos de estudo. A Lilith também ela traz, uma oitava superior, um ponto de criatividade. Então, a Lilith é considerada aquele feminino excluído, mas do ponto de vista superior é um ponto onde se trabalha a criatividade, a força. Então, é onde a sombra, a nossa sombra, ela pode nos ajudar, trazendo a força para fazer o melhor, da melhor forma possível. E quando nós fazemos isso, nós temos aqui a cabeça de dragão no ascendente em peixes, né? E a parte da fortuna, mostrando que o caminho, a tônica,
o portal, a direção é peixes. Peixes é fechar um ciclo para abrir outro. Mas para fechar esse ciclo, a gente tem que ter essa visão de unidade, de totalidade, de integração. E, belicamente, de uma beleza incrível, no signo de Libra, na harmonia. E esse movimento ele vai se plasmar, né? Porque iniciou uma estação. Vamos ter aí momentos assim auspiciosos e importantes no ciclo quando o Sol também entrar em Escorpião. Então, nós estamos num momento muito rico, histórico, de grandes transformações de consciência. E sabemos que Jung diz: basta algumas mentes que elevam o grupo. Então, e a consciência grupal nos traz isso, essa ajuda de trazer essa integração e interação. Então, eu fico por aqui, deixo meu beijo de luz para todos, um forte abraço, beijo de luz para a humanidade, que todos tenhamos essa lucidez de trazer essa visão integrada de humanidade, de universalidade para si e para todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.